O Oda não é só o criador de One Piece no live action, ele é praticamente o chefe de tudo, e o que os produtores revelaram sobre o nível de controle dele vai mudar completamente como você enxerga a série. Mas antes de chegar nisso, preciso te contar como chegamos até aqui. Quando a Netflix anunciou o live action de One Piece em 2020, a reação do fandom foi de desconfiança total. Todo mundo lembrava de adaptações desastrosas de animes, Dragon Ball Evolution, Death Note, Ghost in the Shell, e ninguém acreditava que dessa vez seria diferente. Mas tinha uma variável que as outras adaptações não tinham: o Oda estava na sala. Desde o início da produção, o criador de One Piece deixou claro que não entregaria sua obra para a Netflix fazer o que quisesse. Ele negociou participação ativa em todas as etapas, e o resultado de quase 30 anos construindo esse universo estava em jogo. Agora os produtores detalharam pela primeira vez o que esse envolvimento significa na prática. Beck Clements, presidente da Tomorrow Studios, confirmou que o Oda lê todas as escaletas antes das gravações começarem, lê todos os roteiros, assiste aos cortes de edição, acompanha pessoalmente a escalação de cada ator e recebe artes conceituais de absolutamente tudo que é produzido. O nível de envolvimento dele é igual ao de qualquer produtor executivo do projeto. Mas não para aí. O produtor Ian Stokes revelou que nada na série acontece sem a aprovação direta do Oda, e que quando a produção tenta cortar algo por questões de orçamento, a resposta do Oda é sempre a mesma: encontre o dinheiro. E eles sempre encontram. Stokes ainda deixou claro que o Oda está sempre certo em suas observações, e que quando ele diz para colocar algo de volta, a equipe encontra um jeito de fazer acontecer independente do custo. Mas o detalhe mais surpreendente veio do showrunner Joe Trax. Ele revelou que o Oda aprendeu a usar o Final Draft, o software profissional de roteiro que toda a equipe usa no dia a dia, e que às vezes a equipe abria o documento compartilhado e encontrava páginas inteiras que ninguém tinha escrito. Era o Oda reescrevendo diretamente no roteiro deles. Pensa no que isso significa na prática. O criador de One Piece, com quase 30 anos de história construída na cabeça, abrindo o roteiro no meio da madrugada no Japão e reescrevendo cenas que a equipe americana vai gravar semanas depois em outro continente. Trax ainda foi além e disse que seria tolice não aproveitar dessa sabedoria, porque o Oda criou personagens que pessoas ao redor do mundo acompanham e se importam há décadas, e que mesmo que ele tenha poder de veto, a pergunta real é por que colocariam algo que não fosse o que ele planeja. E é aqui que chegamos na questão que ninguém está respondendo abertamente. O live action de One Piece tem 12 temporadas planejadas para contar a história completa, e o Oda está envolvido em cada roteiro, cada cena, cada decisão criativa de todas elas. Mas o Oda tem mais de 50 anos, tem diabetes, monitora a pressão diariamente, e ainda está publicando um mangá original enquanto supervisiona o remake de One Piece, e o live action ao mesmo tempo. A pergunta que ninguém quer fazer é: o Oda vai conseguir estar presente em todas as 12 temporadas do live action, caso isso ocorra? E se não conseguir, o que acontece com a série quando o único guardião da visão original não estiver mais na sala?